Digamos que você tem um amigo que nunca foi particularmente disposto a falar sobre política. Ele gostava de videogames, de RPG e não tinha uma vida social assim muito ativa. Vamos chamá-lo de Léo. Ultimamente, o Léo tem feito coisas preocupantes, como sair de todos os grupos de WhatsApp que participava e falar esquisitices conspiratórias sobre uma comunidade secreta de pedófilos que domina o mundo. O Léo diz que ele não vai tomar vacinas porque receia ser controlado pelo Partido Comunista Chinês. Além disso, apesar de ter sido sempre uma pessoa amável, Léo começa a fazer comentários horríveis no Facebook. Machista, homofóbico, racista, coisas que nada tinham a ver com a pessoa que você conhecia desde criança. Ele agora só assiste canais ultraconservadores no YouTube e quando critica o governo é apenas por achar que ele não está sendo radical o bastante. Léo está agora entre os 10% mais conservadores do país e sonha com uma intervenção militar. Você estranha tudo isso, pois aconteceu tudo muito rapidamente. Há 2 anos ele nem falava de política. Bom, mas então o que aconteceu com ele? Como ele acabou entrando para a extrema-direita de uma forma tão radical? Em primeiro lugar, você precisa saber que em pouco mais de meia década, a extrema-direita passou a se instalar fortemente no ambiente online. Aquelas pessoas que maltratavam nordestinos em São Paulo ou que queriam dividir o sul do resto do país foram se reunindo em redes sociais, formando comunidades descentralizadas. É uma verdadeira rede de grupos de ódio que se conecta apenas por alguns interesses em comum. Essas pessoas têm um perfil muito variado. São desde gamers como o Léo, até homens de meia idade que costumam falar besteira e ficar mais violentos quando bebem nos churrascos de família. Há algum tempo essas pessoas se identificaram com uma causa que passou a ser muito importante para elas e agora passam boa parte do seu dia no Twitter, no Telegram, no Facebook. Você não recebe mais as suas postagens, pois excluiu em 2018 seus perfis depois de cansar do conteúdo falso que eles publicavam, mas de lá para cá eles apenas se radicalizaram. Em seus grupos fechados, eles falam coisas tipicamente fascistas, mas dão outros nomes para que pareçam aceitáveis para novatos como o Léo. Eles acreditam sinceramente que as mulheres são inferiores aos homens, mas não dizem com essas palavras. Fazem vídeos explicando que o mundo tem perdido sua virilidade, que a ditadura do politicamente correto e as feminazes tornaram o mundo um lugar ruim para pessoas como Léo, branco, heterossexual e com dificuldades para conhecer garotas. Léo acha que aquelas pessoas são um pouco esquisitas, mas resolve assistir alguns vídeos sobre como valorizar a sua masculinidade. Ali escuta pessoas falando que ele deve se tornar macho alfa e não deve levar desaforo para casa quando ouvir um mimimi de mulheres, de gays e de outras minorias. Enquanto escuta aquilo, ele começa a ter ideias de como pode se tornar um homem de verdade. E mesmo não concordando em tratar mal as mulheres, ele começa a admirar as ideias daqueles homens que parecem tão bem-sucedidos. Na mesma loja de equipamentos táticos sugeridas pelo canal do YouTube, ele aproveita para comprar um canivete de grupos especiais da Marinha Americana. Ele percebe que aquilo tudo é um estilo de vida e que não vai mais aceitar o papel que desempenhava anteriormente na sociedade. Ele está decidido a comprar uma arma assim que for possível, pois precisa defender os seus bens contra os vagabundos, assim como as pessoas dos vídeos que ele não cansa de ver que reagiram a assaltos e mataram os criminosos. Os donos dos canais não sabem quem é Léo, nem que ele está se radicalizando, e sabem que não podem ser responsabilizados caso Léo cometa alguma atitude violenta. Em seus vídeos, eles mostram cenas de homens dando respostas matadoras a feministas, universitários de esquerda, dizendo que estes estão sendo humilhados por estarem falando coisas que, na opinião desses youtubers, eles não entendem. Léo começa a sentir um prazer estranho, pois se sentia rejeitado por aquelas mulheres e pelos universitários, que na opinião dele sempre o menosprezavam. Agora, ele escuta que todas aquelas pessoas eram uma fraude e que ele, Léo, não podia deixar barato quando os visse falando algumas coisas. Léo acaba entrando em alguns grupos de WhatsApp hiperconservadores. Os administradores logo explicam que, pelas regras do grupo, ali eles não aceitam mimimi nem ideias esquerdopatas. Ele é bombardeado por notícias de origem duvidosa, mas que reforçam a ideia que ele já vinha formando sobre os comunistas genocidas. Recebe vídeos de Olavo de Carvalho que explica que o comunismo matou muito mais do que o nazismo e que o nazismo na verdade era um movimento de esquerda. Ele aprende com os outros integrantes do grupo uma ótima resposta para dar a esquerdistas a cada vez que eles falarem nas redes, e logo ele se torna um mestre em ganhar discussões. Ele acha que depois de 300 respostas trocadas com ele, quando o esquerdista já cansou da conversa, na verdade, ele teria parado porque não tinha mais argumentos. Ele começa a se orgulhar de finalmente estar contribuindo para uma causa. Acha que seus posts foram essenciais para eleger o presidente, o que faz sentir-se muito importante. Então ele resolve dar o próximo passo e se aprofundar nos estudos. Ele entra para um curso de filosofia do professor Olavo de Carvalho e descobre que todas as universidades, todos os sociólogos, antropólogos e cientistas políticos são uma farsa, partes do extremismo comunista que domina todas as estruturas de poder através do domínio cultural. Ele ouve trechos de Gramsci, de Lenin, de Marcuse, selecionados a dedo por Olavo de Carvalho. Ele não percebe que Olavo está tentando fazer exatamente o que ele fala que, na visão dele, esses autores estão instruindo a fazer para tomar poder.
Assim, também Léo começa a agir para combater o marxismo cultural, que obteve a hegemonia. Isso começa a se tornar uma cruzada para ele e passa a demonizar não só o PT, mas todas as estruturas do establishment. No fundo, ele sabe que tem algum absurdo nas informações que ele repassa, mas isso faz parte da forma de mostrar-se superior aos comunistas. Ele passa a falar com certo cinismo e rir das acusações da esquerda, principalmente quando eles acreditam nas iscas que seus amigos inteligentes plantam. Sobretudo das iscas que o presidente planta e que os esquerdistas sequer sabem que aquilo faz parte de uma estratégia. Por exemplo, é claro que o presidente sabe o que está fazendo quando a cada 3 dias ele agride alguém ou fala uma pretensa barbaridade. Na verdade, pessoas como Léo já entendem que aquilo é uma estratégia de guerra. Ele aprende outras táticas, algumas apenas para trollar os esquerdistas, outras para confundi-los. Ele passa a ser um grande troll e a mostrar com orgulho em seus grupos o quanto os esquerdistas são burros por caírem nas suas armadilhas. Aprende também o que é firehosing e utiliza agora a propagação de notícias falsas como uma estratégia de guerra híbrida. Agora, o alvo não é diretamente a esquerda, mas pessoas que eram como ele isentas e que potencialmente podem acreditar nas notícias que ele mesmo aprendeu a criar. Ele monta um blog ou um canal do YouTube conservador e sonha em se tornar um influenciador no campo do conservadorismo. Ele sabe que as notícias são falsas, mas não importa mais, porque ele está numa cruzada para combater o mal e não tem como participar de uma guerra sem sujar as mãos. Agora ele já está num grupo seleto de ultraconservadores que o colocam em comunidades exclusivas. Como é uma estrutura descentralizada, ele não possui chefes imediatos. Cada um comanda a sua célula como quer, e ele agora já está formando um grupo fiel de seguidores para quem repassa os conhecimentos de guerra híbrida que aprendeu nos grupos que participava. Ele ensina a todos como entender as informações cifradas dos líderes e as ironias do presidente e dos comunicadores de direita. Quando sua comunidade cresce, com pessoas de direita de todo o Brasil, Léo já é reconhecido como um influenciador relevante e seu canal é citado pelos filhos do presidente como um lugar adequado para as pessoas se informarem. Com isso, ele ganha centenas de milhares de seguidores e passa a receber uma verba que nem sonhava. Ele é totalmente fiel ao governo e à luta contra o globalismo e o comunismo internacional. Sabe que faz parte de uma rede mundial e não falta a mais nenhum encontro online de influenciadores conservadores. Assim como Léo, há centenas de canais médios e grandes que repassam a doutrina daqueles que tomaram a pílula vermelha e resolveram entender a verdade sobre o mundo. Eles riem dos novatos fanáticos que de fato acreditam nas fake news e ficam confusos sobre o mundo, mas sentem algum prazer em controlar as mentes e sentir-se na liderança de um movimento que consideram histórico na luta do bem contra o mal. Em algum momento, Léo vai acabar se revoltando contra a sua bolha, porque percebe que as pessoas estão se radicalizando ainda mais e se tornando mais violentas na vida real. Porque a violência real já é demais para ele e ele vai tentar argumentar. Só que ele sabe que a sua bolha não é muito receptiva a contraditórios, então ele vai resolver sair. Nesse momento, ele teme ser humilhado pelos seus ex-amigos de esquerda e então prefere se manter reservado. Vai levar ainda um bom tempo para que Léo possa estabelecer relações saudáveis fora da bolha da extrema-direita, que agora o acusa de ser um comunista e faz campanhas em massas de ataque ao seu canal e que vai perder grande parte dos inscritos. E nesse momento ele já não vai receber mais verbas do governo.